Na velocidade, Matheus meteu, Fowler, é penalidade máxima contra a Argentina que ele deu. Não foi, ele deu na bola e o juiz marcou porque achou que aquele outro foi pênalti. Meteu a mão na Argentina aí. Se a Alemanha ganhar de 1-0, vai ganhar com o erro do juiz que marcou um pênalti que não existiu. Pode decidir o título este pênalti contra a Argentina. Goicoechea tem muita sorte de pé direito, olho no lance. Da Alemanha. Confira comigo no replay. Preme. É dele a camisa número 3. A torcida da Alemanha faz a festa. A Alemanha, campeã da 14ª Copa do Mundo no Estádio Olímpico de Roma. A final da Copa do Mundo de 1990 marcou a revanche dos alemães sobre os argentinos. Com um pênalti polêmico, Breme converteu a cobrança e decidiu o Mundial para a Alemanha no Estádio Olímpico de Roma. O terceiro título finalmente veio, após bater na trave e ficar com o vice-campeonato em 82 na Espanha e em 86 no México. E por falar em trave, foi ela que impediu a seleção brasileira de fazer mais gols e avançar no torneio. Na fase de grupos, após vitórias por vantagens mínimas de 1 gol, o Brasil encarou a Argentina. A trave, a sorte e os deuses do futebol estiveram com a Argentina, principalmente com o Deus na terra, Diego Armando Maradona. O craque argentino, mesmo machucado durante toda a competição, fez uma linda jogada individual. Ao passar por Dunga e Alemão, Maradona deu uma linda assistência entre 4 defensores brasileiros para Cláudio Canidia. O atacante driblou Tafarel e fez o gol que confirmou a classificação dos hermanos e a eliminação brasileira. Os resultados dentro de campo condiziam com os momentos vividos por cada país fora do futebol. A Itália recebeu o torneio, sendo o grande centro do futebol mundial, com a melhor liga e os melhores jogadores de diferentes nacionalidades atuando por lá. A Esquadra Azzurra não ganhou o tetracampeonato, mas ficou com um honrado terceiro lugar. E meses após o Mundial, a Alemanha passou pela reunificação de suas unidades territoriais após a queda do Muro de Berlim. A união dos alemães também foi festejada com o tricampeonato. O Brasil teve um ano conturbado no jogo político. Presidente da República em 90, Fernando Afonso Collor de Mello pretendia acabar com a inflação do país e, como dizia, moralizá-lo no combate à corrupção. Porém, com meses de mandato, suas medidas econômicas frustraram os brasileiros, que tiveram suas contas bancárias confiscadas e congeladas. O jornal Folha de São Paulo acusou Collor de contratar agências de publicidade para trabalharem em sua campanha eleitoral. O caçador de marajás, como era chamado, foi presa fácil para o impeachment que viria 2 anos depois. Eu sou Breno França, na companhia de Cauã Fialques, e hoje continuaremos nossa série especial sobre as Copas do Mundo, falando sobre o Mundial de 1990, sediado na Itália e vencido pela Alemanha, neste novo episódio do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Desta vez, vamos bater um papo com o ex-técnico da seleção brasileira naquele Mundial, campeão da Copa América de 89, campeão estadual com o Flamengo e 2 vezes com o Vasco da Gama, Sebastião Lazzaroni. Lazzaroni, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, agradecer o convite por você ter aceitado a participação aqui neste episódio. Vai ser muito legal a gente falar sobre várias coisas que aconteceram nessa Copa, mas previamente vamos falar da preparação do Brasil para aquela Copa, né? E a Copa América faz parte desse ciclo, e é importante a gente citar aqui que esse título de 89 ele é bastante simbólico para o futebol brasileiro, porque o Brasil não vencia a Copa América num jejum de 40 anos. Antes de 89, a última vez que o Brasil tinha vencido a Copa América tinha sido em 1949, ou seja, eram 4 décadas de jejum do futebol brasileiro. Mesmo com uma geração oitentista maravilhosa, o Brasil ainda assim não conseguiu esse título, e eu queria saber de você qual foi a sensação de levantar esse título importante para a história do futebol brasileiro e também comandar vários craques lá dentro de campo. Breno, a primeira coisa que a gente falar é que o meu convite, eu estava no Arli de Jeddah, quando alguns dirigentes
me ligaram dizendo que haveria uma reunião e votação e eleição de presidente da CBF em janeiro de 89 e que, caso esse grupo fosse eleito, eu era um dos candidatos. Veja que nós estamos falando de janeiro de 89. A Copa do Mundo tem início 8 de junho de 90. Então, basicamente, nós estamos 1 ano e 6 meses da competição, certo? Então, houve eleição, houve uma nova diretoria entrando, eleito o presidente Ricardo Teixeira, eleito diretor de futebol Eurico Miranda, e eu recebi o telefonema, falei com Eduardo Viana, com Ricardo, com Eurico, que estava no ar de Geda e teria que, a partir dali, tratar da minha rescisão de contrato, ver se eles aceitavam, que inicialmente viríamos eu e Carlos Alberto Parreira, só que o Parreira não conseguiu sua liberação e acabei ficando eu nessa situação, e assim foi que em fevereiro retornei, basicamente, e o primeiro amistoso só com jogadores que atuavam no Brasil foi em março de 89. Nós tínhamos dentro desse projeto, o convite era Copa América, eliminatórias e Copa do Mundo. Esse eram os 3 objetivos. E por que da mudança? Evidentemente que o dirigente me passaram, que em 87 nós tivemos na própria Copa América alguns resultados adversos, então, e com uma grande seleção, com um bom, excelente treinador, Carlos Alberto Silva, mas que eles tinham a intenção de mudança e tínhamos que iniciar o trabalho com dificuldades. Na época, nós não tínhamos data FIFA, então tivemos que estudar praticamente os calendários de países, não era uma comunidade europeia como é hoje, ou a sul-americana, eram países onde você tinha os seus campeonatos independentes e soberanos, vamos dizer assim, e o Brasil já exportava, como sempre fez, jogadores internacionais, jogadores de nível, jogadores de qualidade, e que nós tínhamos que entender que, dentro do meu pensamento, a seleção tinha que constar os melhores jogadores, na ótica, evidentemente, da comissão técnica, claro que com reconhecimento feito desses valores, e servir a seleção. Por isso que tivemos muitas dificuldades em realizar amistosos. Primeiro fizemos alguns amistosos no Brasil. Nessa estreia foi 1-0 contra o Equador, gol do Washington. Depois tivemos dois jogos aqui contra o Peru, depois saímos. Depois surgiu um convite que era para disputar um torneio, 75 anos da Federação Sueca, uma coisa assim. Enfrentaremos Dinamarca, Suécia e, em suma, Suíça, se não me engano. Em suma, eu, vendo as dificuldades que a gente tinha, esse não pode vir, esse não pode, eu disse para os dirigentes que não era interessante para nós a realização desse torneio, porque nós não sabíamos com quem podia contar. Muitas vezes a gente entrava em contato com os presidentes do clube, fazia uma solicitação até usando o próprio nome nosso e não da própria entidade, que muitas vezes tinham grandes dificuldades. E aí me foi passado que não podíamos negar a nossa ida, porque a cota o Brasil já havia recebido e, pasme, já havia até gasto. Aí, nesse torneio, levamos, só para ter ideia, jogamos uma zaga com 2 canhotos, André Cruz e Ricardo Gomes, se não me engano. Então, tivemos muita dificuldade, saímos perdendo para a Dinamarca de 4, mas abre-se um parente quando eu falei, olha, se não puder levar os jogadores que eu entendo como os melhores, eu não vou me responsabilizar pelos resultados. Foi por isso que talvez eu não tenha caído já ali. Tá? Aí perdemos para a Suécia 2-1, depois perdemos para a Suíça, depois fomos até fazer um amistoso contra o Milan, que era uma história de uma arrecadação, que a CBF estava sem muitos recursos,
e tinha minha saída do Arne de Geda, tinha também a ida de um grupo que jogamos contra o Arne, em suma. E aí, em cima desses resultados negativos, vem a Copa América, que era o torneio oficial que fazia parte da nossa programação e do nosso acordo, né? Era um dos objetivos. E tínhamos, basicamente, segunda, terça, quarta e quinta em Teresópolis para treinar, viagem para Salvador, que a parte da competição, uns 3 jogos se daria em Salvador, e na própria confecção, ver como é que são as coisas. Tinha uma orientação de que teriam que ser feitos jogos em Salvador e uma outra praça, que era Recife. Eu ponderei com o Ricardo Teixeira que, logisticamente, menor desgaste era para fazer tudo em Salvador. Ele falou, não, mas eu tenho que atender uma outra praça e Recife é importante para nós. Felicidade nossa essa decisão, esse compromisso, porque a chuva era constante em Salvador no início da Copa América, tanto que nós fomos ver o campo depois de um treinamento e ele era utilizado pelos funcionários canos de ferro tentando abrir espaço para escoamento da água na Fonte Nova. Quer dizer, o campo com muitas dificuldades para estabelecer um jogo. Você jogaria ali, mas, evidentemente, domínio, comandar, imprimir o seu estilo, a sua forma de jogar, era difícil. Ganhamos da Venezuela no primeiro jogo, 3-1, e tivemos no primeiro jogo, logo no início, uma lesão do Tita e Abas passaram também. Para todo o torneio, eram inscritos 18 jogadores. E na excursão, a conversa que tínhamos, que chegaríamos a 20, 22 jogadores. E acabou, a partir dessa limitação de atletas, deixando alguns jovens promessas que tinham até estado bem algumas convocações que fizemos. O nome principal disso era o Charles, que era jogador do Bahia, era uma referência jovem, mas em detrimento ao número pequeno de inscrições, eu cortei o Charles do Bahia, o que originou uma polêmica muito, muito grande na Bahia e em Salvador, que foi muito prejudicial ao próprio início da seleção brasileira. Evidentemente que os 2 jogos, Colômbia, Uruguai não, teve um outro jogo, esqueci agora, e empatamos e fomos por o último jogo, que valia a classificação. Era um regulamento diferente, nós fomos para Recife, foi uma sensação diferente, mudança de ar, de atmosfera, de clima, de apoio, e a seleção deslanchou, fez uma bela partida contra o Paraguai e depois veio para a fase final no Maracanã, onde estabeleceu aí vitória sobre a Argentina, sobre o Paraguai, e a final, depois de quase 40 anos, contra o Uruguai, e o Brasil saiu vitorioso depois desse tempo todo na Copa América. Ali, diante de tudo que sofremos no início em Salvador, só para você ter uma ideia, em termos de público, Brasil e Venezuela, na abertura da Copa América, foram 13 mil pagantes na Fonte Nova. A final, no Maracanã, mais de 130 mil torcedores na final contra o Uruguai. Então, isso dá uma demonstração como foi crescendo o futebol do Brasil, foi crescendo, foi se encontrando a seleção e marcou para todos nós que a conquista que marca a todos os profissionais envolvidos na competição. Essa é eterna. A derrota marca também, mas ela é passageira, porque a próxima competição será a mais importante. É isso aí, a derrota ela é passageira, às vezes a gente lembra das derrotas, mas essas derrotas que são muito dolorosas dentro do futebol brasileiro, elas podem ser amenizadas em outros jogos. Então, no caso da Copa América, a final feita contra o Uruguai tem até um peso muito significativo para o futebol brasileiro, porque, como eu tinha dito anteriormente, né, o Brasil ele estava há 40 anos sem levantar um título de Copa América. No ano seguinte, ao que o Brasil venceu a Copa América antes desse jejum, 1949. No ano seguinte, em 1950, o Brasil ele perde a Copa do Mundo para a seleção uruguaia. Então,
é um simbolismo, é muito significativo esse título dentro da história do futebol brasileiro. E aí, aproveitando e falando um pouco mais sobre a preparação do Brasil para essa Copa do Mundo de 90, passada a Copa América, tem a convocação da seleção brasileira e a mídia questionou um pouco as escolhas que você acabou fazendo. Era a primeira vez que a seleção brasileira contava com mais jogadores atuando no cenário europeu do que no cenário nacional. E entre as ausências mais sentidas, é, tem o Zico, tem o Neto, o Raí, o João Paulo. No caso do Zico, o Zico se aposenta em janeiro daquele ano, né? Janeiro de 90. Mas teve essas outras ausências citadas e que não viajaram com o grupo para a Itália. Eu queria saber de você, Lazzaroni, se hoje você faria uma convocação diferente da que fez na época. Não, não. Eu disse até no podcast com o Zico, pô, porque quando o meu primeiro contato com a seleção brasileira foi numa realização de um evento em Udine, na Itália, que era uma espécie de despedida do Zico. Eu não fui responsável por nenhuma convocação, eu me fiz presente como o técnico, tá? Mas sem convocação, eram aqueles que estavam atuando no exterior, e era a despedida dele. Eu disse, pô, eu não tive nem tempo de brigar com a direção da CBF, dizer, não, o Zico eu ainda vou convocá-lo, ainda vou levá-lo. Mas veja que ele já, desde da lesão no Flamengo e Bangu, no Maracanã, em 85, eu era o preparador físico. Eu não vi a lesão porque eu estava no antigo Maracanã, o fosso que dá a passagem do vestiário ao campo era usado como local de aquecimento. Eu estava preparando, eu era assistente do Gilberto, assistente técnico e preparador, e quando eu vi o Moser descendo e ele descendo de maca, só fui ver a lesão dele lá em São Conrado, na concentração. Terminou o jogo, nós fomos para lá. E ali eu vi constatada toda a ação que ele fez, driblou um, driblou dois, driblou três, praticamente no terceiro para o quarto, o Márcio Nunes veio com 2 pés, afetando aí os ligamentos. E depois, interinamente, quando eu assumi o Flamengo, foi na ida dele, Zico, para os Estados Unidos, para ser avaliado por um médico lá, para ver se de que forma ele poderia fazer a operação do ligamento cruzado. Infelizmente, em se tratando de Brasil, durante muito tempo da nossa história, nós, treinadores de seleção brasileira, deixamos muita gente boa de fora. Isso faz parte do jogo. Isso vamos dizer assim, felicidade, por um lado, daqueles que dirigem a seleção, de ter uma riqueza de atletas durante muito tempo da nossa história, e outras vezes infelicidade para grandes jogadores que ficam de fora, entendeu? E hoje um momento um pouquinho inverso, que eu acho que nós temos algumas carências, não temos tanto assim flores realmente de grande valor em determinadas funções, posições, ou seja, jogador que poderiam estar servindo a seleção, e até mesmo a própria, só para dar nominar um exemplo disso tudo, é a qualidade do Neymar, que está lesionado há mais de um ano. Então, o Brasil passa por uma crise, houve mudança de treinadores, Tite, o Fernando Diniz, e agora o Dorival Júnior. Eles estão tentando encontrar os 11, tentando encontrar jogadores que possam atender às exigências da seleção brasileira. E eu sou otimista, eu sempre na esperança que Papai do Céu ilumine agora o Dorival, porque a felicidade nas escolhas são fundamentais para que a seleção possa realmente apresentar o nível de exigência que ela sempre terá dentro do campo. Então, Deixem, você citou aí o Zico, o Raí, tínhamos o goleiro do Palmeiras, que era bom goleiro também, o próprio Neto, mas desde o nosso início, como havia uma fase, vamos dizer assim, de transição, 82 a 86, alguns jogadores participaram que já teriam dificuldades para 90 e deixamos de fora,
e houve mudança. Nós, no início da preparação, alguns desses nomes que você citou, eu levei, mas o rendimento não foi o ideal para aquele momento. E veja bem, o período era muito curto e rápido. Uma experiência usada, ou um atleta usado, e ele não deu a resposta imediata, de qualidade boa, de rendimento, ele tinha que entrar para trás da fila e muitas vezes não tinha mais volta, não teríamos mais outra chance. Mas na vida, no futebol, porque existe sempre casos de polêmica, que um treinador deixa realmente um grande valor de fora, ele na Copa seguinte tem que estar presente. É exigência. E porque o jogador tem um clube para mostrar os seus valores, mostrar erro daqueles que antecederam. E isso, infelizmente, nenhum deles, que eu possa dizer assim, queimaram a minha língua. Entendeu? Existe uma polêmica até do rapaz hoje que usa de que ele era um craque, que tinha que estar na seleção, mas ele usa no momento para valorizar a atividade que ele exerce na televisão hoje. Então, muitas vezes, repito, o treinador da seleção tem coisas que não pode falar, tem coisas que pode falar e, infelizmente, vai deixar sempre gente boa de fora. Bom, agora faremos uma breve pausa para o nosso quadro, pois é hora de lembrarmos dos craques que desfilaram nos gramados italianos no quadro Let Me Tell You. Então, deixa eu te contar sobre os destaques do torneio e o melhor jogador daquele Mundial. A Copa do Mundo de 1990 é vista por muitos amantes do futebol como uma das piores edições em nível técnico. Apesar disso, muitos craques esbanjaram seu talento e também eram companheiros de equipe nos clubes onde jogavam. Careca e Alemão eram parceiros de Maradona no Napoli, campeão italiano na época. Os holandeses Gullit, Rijkaard e Van Basten jogaram juntos no Milan, campeão europeu no ano do Mundial. Os atletas alemães e campeões do mundo na Itália vestiam as cores da Inter de Milão. Breme, Matthaus e Klinsmann foram campeões nacionais um ano antes da Copa. Os italianos Zenga e Bergomi, junto com os alemães, fizeram parte da equipe dos pretos e azuis. Pela seleção de Camarões, Roger Milla atingiu seu ápice no desempenho em Copas do Mundo, com grandes partidas contra a Argentina e Colômbia. Na partida que o time de Milla venceu os hermanos, o goleiro Pumpido se despediu da titularidade para dar lugar ao Sérgio Goicoechea, pegador de pênalti que ajudou a Argentina a passar de fase contra a Iugoslávia nas quartas e Itália nas semis. E por falar nos donos da casa, o maior nome da Azurra naquela Copa foi o saudoso Salvatore Schillaci, que nos deixou recentemente e foi o artilheiro e melhor atleta do torneio, com 6 gols em 7 partidas. O atacante italiano começou a carreira no Messina e era desconhecido por todos até jogar a Copa do Mundo, quando decidiu muitos jogos para os donos da casa, que avançaram até as semifinais. Depois do sucesso meteórico, jogou pela Inter de Milão e Juventus, gigantes clubes do futebol italiano. Toto Schillaci, como era chamado, infelizmente nos deixou em setembro deste ano por conta de um câncer contra o qual lutava desde 2022. O Mundial de 90 tem seu treinador campeão e seu melhor jogador e artilheiro praticando futebol com os deuses do esporte, onde quer que estejam. Eu só vou fazer, Breno, uma situação. A Copa do Mundo foi uma Copa do Mundo na Itália. E muitas vezes a Copa carrega as características do futebol daquele país. E a Itália, naquele momento, era um dos maiores países em termos de futebol, porque reunia praticamente ali quase toda a nata dos jogadores de futebol do mundo, entendeu? Você citou Canija, Maradona, Gullit, Zenga, Schillaci, Alemão, Careca, você citou aí esses nomes. Então, são nomes realmente, Klinsmann, Lothar Matthäus, são nomes realmente fantásticos. Então, cara, o que era
a Itália. Até a Itália, durante muito tempo, ela foi um país que o futebol prezava muito pela aplicação tática, aplicação defensiva, a criação do espaço para o contra-ataque, muitas vezes o catenaccio, quer dizer, a terra do catenaccio, do ferrolho suíço, depois na Itália virou catenaccio. Então, foi uma partida muito aplicada tecnicamente e com isso, poucos espaços, diminuição de tempo, e com isso o número de gols era difícil, as partidas são vendidas cada jogo de forma de batalha, de suor, de entrega absoluta. Por isso, essa caracterização não foi um futebol medíocre, era um futebol aplicado com essa característica, voltado muito a exigir grande talento para cada situação. Apesar do Brasil ter sido eliminado pela Argentina, foi uma das melhores partidas, com mais de 3 bolas na trave, com muitas situações de gol, e acabamos na máxima do futebol. Quem não faz, acaba levando. É isso aí, Lazzaroni. Teria alguma seleção, além da campeã Alemanha, que tenha jogado um futebol que tenha sido aplicado e vistoso ao mesmo tempo? A própria Holanda tinha nomes fantásticos, entendeu? E acho que, afinal, a Alemanha, de Lothar Matthäus, de Klinsmann, de Werner, e dirigida pelo Franz Beckenbauer, dos maiores jogadores da história do futebol mundial e da Alemanha, teve a felicidade na partida. E aquela seleção argentina, ela não era tão brilhante como a seleção de 86, 4 anos que passaram ali, mas era uma seleção rica de talento, comandado pelo Bilardo, praticava um futebol daquele momento bastante atual e jogava por uma bola porque tinha o maior jogador do mundo naquele momento, que era o Diego Armando Maradona. Lazzaroni, vamos falar sobre o desempenho da seleção brasileira naquele Mundial. A equipe era vista com desconfiança por alguns analistas que afirmavam a necessidade de um meia armador para criar as jogadas junto com Valdo, o homem mais adiantado no meio-campo, com Alemão e Dunga na retaguarda. Na época, você defendeu um estilo de jogo mais europeu, em contraponto com as propostas de jogos das seleções de 82 e 86. Mesmo considerada como pouco ofensiva, o time criou muitas chances claras de gol, não apenas na eliminação contra a Argentina, mas também contra a Suécia e a Costa Rica na fase de grupos. Queremos saber de você, afinal, se o time era defensivo, como todos diziam, ou se era mais propositivo e pouco citado pelo volume de jogo que apresentou durante a competição. Bom, infelizmente, nós tivemos a conquista da Copa América, encontramos o time, depois de 40 anos o Brasil não ganhava, e, infelizmente, no período que antecedeu a Copa do Mundo, nós tivemos lesões sérias, graves e ausências. Por exemplo, na Copa, foi um time diferente da Copa América, muitas vezes alheios à nossa vontade. Vou citar alguns exemplos só para que vocês entendam. O Romário quebra a perna antes do Mundial. O Romário era a nossa referência e toda a montagem da própria Copa América ela se deveu à equipe trabalhar para os 2 atacantes, que na Copa América acabou formando a dupla Bebeto e Romário. Infelizmente, ele quebrou a perna, o Bebeto teve também algumas lesões musculares e, por exemplo, o Aldair, na nossa preparação, era um jogador do Benfica que saiu para disputar a Liga de Campeões. A final, Benfica e Milan, ganha pelo Milan de 1-0, gol do Rijkaard, que era holandês, participava da seleção. Nós tivemos uma outra situação também do próprio Silas, que era um jogador que ficou sem clube, que em litígio com o próprio São Paulo, então tinha pouca atividade. E, infelizmente, essas situações antecederam o Mundial e nós fomos para o Mundial
tendo aí, vamos dizer assim, a obrigação, a necessidade de mudar peças em função dessas lesões, desses fatos que eu contei. Nós tínhamos, no início do trabalho, lembro que eu relatei, na ida para aquela excursão fatídica, sofrido muito, tomamos de 4, tomamos de 2-1, e eu achei que tinha que estabelecer não uma mudança na forma de pensar do nosso jogador, isso não se muda, mas sim buscar um equilíbrio maior na volúpia, na vontade que tem os nossos laterais, muitas vezes, de avançar, indo os dois ao mesmo tempo. Eu queria dar, vamos dizer assim, uma profundidade maior defensiva e criar movimentos para esses dois atacantes. Essa foi a história da montagem de Copa América, eliminatórias e Copa do Mundo. E, infelizmente, essas lesões, nós não tivemos a infelicidade dessas lesões e ter um jogo, vamos dizer assim, mais vamos dizer, não tão vistoso, não tão brilhante, um pouco de jogo um pouco mais pesado. Então, ganhamos da Suécia de 2-1, ganhamos da Costa Rica de 1-0 e ganhamos da Escócia também. Então, e nunca esperavam que a Argentina, que era campeã do mundo, com o melhor jogador, seria a terceira colocada do outro grupo. Infelizmente, só para você ter uma ideia, a Costa Rica classificou no nosso grupo. Veja como foi o Mundial. Então, o Brasil teve dificuldade, não foi tão brilhante, tão móvel, tão, vamos dizer assim, criativo como nós tivemos na Copa América contra a própria Argentina. Se vocês olharam o tape, eu até poucos dias atrás, eu fui a um almoço, em homenagem a um clube que estava premiando e relembrando 50 anos de uma conquista, não, 30 anos de uma conquista, e lá encontrei 2 jogadores da seleção e falaram: pô, aquele jogo da Copa América contra a Argentina foi um dos maiores que eu participei. Então, são situações e situações, e infelizmente, no nosso melhor jogo no Mundial, o Brasil acabou sendo eliminado, apesar de ter tido chance com 3 minutos de partida. Maradona. Pinta em cima do alemão. Sai do Dunga. Olha o Maradona que ele está machucado aí. Enfiou para Canija, fez a finta em Tafarel, bateu! E é o gol da Argentina! Diego Armando Maradona fica quieto o jogo inteiro. De repente pega nela, desarma a defesa brasileira. Bota o Canija na cara do gol. O Brasil jogou 80 minutos no ataque. De repente o Maradona resolve jogar. Desequilibra o jogo. A Argentina faz 1-0. E agora o Brasil tem 10 minutos para tentar fazer em 2 gols. Não fez 1 em 80. E onde é que vai arrumar espírito agora? A gente estava falando um pouquinho desse esquema que, no olhar da mídia esportiva, era considerado um pouco defensivo, mas a gente pode fazer um paralelo do esquema tático da seleção de 90 com o esquema tático da seleção de 2002, que também usava o próprio 3-5-2, né? A seleção que foi pentacampeã do mundo, ganhou a última Copa do Mundo pela seleção brasileira, porque, como você bem citou, os 2 laterais do Brasil, que na ocasião de 90 era o Jorginho pela direita e o Branco pela esquerda, eles jogavam um pouco mais ali no meio de campo, avançando um pouco mais. Então, talvez não fosse tão defensivo assim como as pessoas imaginavam. Tanto é que, assistindo as partidas do Brasil em 90, a gente viu uma produção enorme do Brasil em termos de finalizações, de criação de jogadas, principalmente nos jogos contra a Costa Rica e contra a Argentina. Na minha visão, dos 4 jogos que o Brasil fez,
o jogo contra a Costa Rica e contra a Argentina foram os melhores. Contra a Argentina foi melhor ainda, dada a dificuldade que era pegar um adversário que era o atual campeão mundial. E como você falou, né? Foi uma Copa que talvez a gente possa dizer, toda Copa tem zebra, né? Mas tem toda a questão do imponderável, do improvável, das zebras, porque a Argentina perde logo para Camarões na estreia, né? Quem imaginava também que isso fosse acontecer, né? O Camarões do Roger E que Milá, fez uma bela Copa, que Camarões. fez uma bela Copa, como o Cauã bem citou, comandada pelo Roger Milá, só foi eliminada pela Inglaterra nas quartas de finais, numa prorrogação, começou o jogo ganhando, enfim. E na situação do esquema tático, né, comparando, a seleção de 2002 era ofensiva, tinha volume de jogo também, assim como eu enxergava a seleção de 90 em algumas partidas, como as que eu citei. E no caso da de 2002, quem avançava mais, né, era o lateral Cafu pela direita e o Roberto Carlos pela esquerda ali, avançando mais, chegando até a linha de fundo para fazer os cruzamentos. A gente pode fazer esse paralelo de uma seleção que fez muitos gols e a seleção de 90 que, apesar de ter feito poucos gols, criou bastante e também teve azar, né, com as bolas na trave, não apenas no jogo contra a Argentina, mas também no jogo contra a Costa Rica. E isso até serve um pouco de gancho para a próxima pergunta que eu vou te fazer agora, Lazzaroni, porque dado todo o domínio do Brasil frente à Argentina, naqueles 90 minutos em Turim, não teve apenas as bolas na trave, né? Logo com 3 minutos de jogo, como você disse, o Brasil tem uma chance de gol clara com o Careca, quando ele corta um jogador da Argentina, e aí antes de bater, ele acaba se enrolando um pouquinho mais, adiantando um pouco a passada. No final do jogo também, quando o Brasil já havia sofrido o gol do Canidia, já tentando avançar o ataque desesperadamente, perde uma chance claríssima com o Miller, né? De frente para o gol, acaba Já perdendo a ali com chance. um jogador a menos, que o Já Ricardo ali com. Gomes tinha sido Exatamente. expulso. O Ricardo E Gomes já tinha já sido jogando expulso. com Renato Gaúcho, Miller e Careca. Eram 3 atacantes na frente. O Brasil se desarmou, Galvão. Você lembra quando eu comecei a chamar a atenção de que o branco não estava bem, o Dunga tinha invertido a posição com o alemão, nós não estávamos mais saindo no ataque. É uma pena, porque deveria ter trocado os dois antes, já que tivesse trocado. Mas essa história de injustiça foi injusto em 82, injusto em 86, é injusto de novo. O que eu sei é que quem mete lá dentro merece ganhar. Olha o Brasil no ataque. Vamos, Miller, agora! E aí, minha gente? Como é que pode, é o que eu tô falando, de justiça e de injustiça? A Argentina teve uma chance, meteu lá dentro, o Brasil teve 200. Olha o Miller, de cara pro goleiro, pode dominar, ajeitar, isso é incompetência. Então, meu filho, quem faz, ganha o jogo. Então eu queria saber de você se o Brasil foi vítima do resultadismo, né? Porque a mídia, a imprensa esportiva falava tanto do tal futebol de resultados que a seleção de 90 prometia entregar, mas será que dentro de um jogo tão bom como o Brasil fez contra a Argentina, o Brasil não tenha sido uma vítima do resultadismo naquela Copa também? Ô, Breno, você acabou, dentro da própria pergunta, estabelecendo várias explicações para a própria situação. Muitas vezes, em determinados jogos, um bom aproveitamento leva ao futebol do resultado. E outras vezes você pena para cria e não tem a felicidade, talvez por falta de equilíbrio, preciosismo, vaidade, que não era o caso nesse momento, que em se tratando de Mundial é o nível de tensão muito alto, o nível de exigência também muito alto, os próprios adversários têm qualidade, têm talento. Muitas vezes, para o sofá, aquele que está sentado no sofá, que acerta todas as jogadas, é fácil a jogada, mas muitas vezes tem o ponderável, o desvio, o montinho, uma série de situações, o tranco, um leve toque tira você. E a própria situação mental de todas as situações vividas pela própria seleção tenha tirado aquela possibilidade de dar tudo 100% só para o jogo e não para o conjunto de todos, que era a exigência para o conjunto de todas as dificuldades que é a cada partida em um Mundial, entendeu? Então, o Brasil criou, tentou, na ideia de formação da equipe, de equilíbrio, era o nosso objetivo ter qualidade e força para atacar sem te deixar
de defender, ter qualidade para defender sem deixar de ter opções, saídas, soluções para atacar. Então, essa mescla era sempre o nosso objetivo. Em determinados fazia marcação-pressão, hoje o termo é marcação alta, outras vezes recompunha-se, atraiu um pouquinho o adversário, não abdicando nunca da bola, porque é a nossa forma de jogar, sempre foi, ela foi copiada por muitos, inteligentemente por grandes treinadores e levando grandes jogadores a poder utilizar essa, vamos dizer, hoje chamada posse de bola, mas era sempre uma característica, e é sempre uma característica do futebol brasileiro, ter a posse de bola, gostar de ter a bola, bater numa situação de dificuldade fechada, volta, recomeça, reconstrui pelo outro lado, até que sobre o momento exato da, vamos dizer assim, do passe vertical, do passe decisivo, da assistência, da criação. Outro detalhe também é a felicidade. Muitas vezes os mundiais eles são definidos e decididos pela frieza dos matadores e dos jogadores. Muitas vezes o nosso trabalho falhou nesse momento de não limpar tudo que era em volta para focar único e exclusivamente no 100% do jogo daquilo que era a exigência da partida e muitas vezes vamos respeitar também os adversários pelo seu talento. Fomos eliminados por aquela que era campeã do mundo com o melhor jogador que acabou terminando em segundo lugar. Apesar da injustiça no resultado, podemos considerar assim no jogo contra a Argentina, o Brasil fez um jogo muito digno. E até mesmo pensando na questão do chaveamento também, Lazzaroni, quando você falou da seleção holandesa, a própria Holanda também termina em terceiro lugar, né, no grupo dela, até num sorteio, porque aquele grupo ficou todo embolado com uma porção de empate e dá o azar logo de pegar a Alemanha, né, na fase de oitavas de finais, é eliminada para aquela que seria a seleção campeã. E dentre essas seleções muito boas e que se despediram precocemente da Copa do Mundo, tiveram algumas seleções que foram ali chegando pelas beiradas, como foi o caso da Irlanda, que por incrível que pareça não venceu uma partida sequer naquela Copa, das 5 que disputou, e chegou até a fase das quartas de finais. Foram 4 empates da Irlanda e uma derrota, né? E marcando apenas 2 gols, sofrendo 3, aquela Irlanda que era treinada pelo irmão do lendário Bob Charlton, né? É o Jack Charlton. Então, assim, também tem essas questões do chaveamento, do que a gente espera de resultado e que não acontece. São É as coisas do verdade. futebol mesmo. São as coisas do É o futebol. futebol, a riqueza do futebol está nisso. Davi contra Golias, a força, aquele pequenininho que se supera, ou mesmo a união de um determinado grupo sabendo de suas limitações e vai e acaba chegar lá. São um exemplo disso. A Grécia não ganhou um euro, entendeu? Jogando de uma forma no erro do adversário e Sim, acabou com uns determinados resultados, acabou chegando lá. E eu trabalhei durante muito tempo também no Catar, onde a supremacia de Austrália, Arábia Saudita, Japão, e acabou o Catar já ganhando uma Copa da Ásia. Então, são situações do próprio futebol, de evolução, de momento, de geração, e eu espero que a gente, repito, que a gente tem aí com Dorival Júnior a possibilidade de retomada, tem alguns jogadores que estão surgindo, ganhando confiança, ganhando amadurecimento, e temos algumas carências ainda. Se você contar que a gente papeou nesse assunto de Copa de 90, faltando aquele camisa 10 que penetrasse, que criasse, que era um pouco de goleador e de assistente, de criativo. Eu acho que isso é uma carência. Eu espero que o Neymar se recupere para exercer isso. Nós vemos aí, agora mesmo, no próprio Botafogo, o Luiz Henrique fazendo um pouco esse papel, mesmo jogando pelo lado, cria, desestabiliza. Então, acho que estão esperando o próprio Vinícius Júnior no Real Madrid, ainda na seleção, carecendo ele e Rodrigo de um resultado de peso, uma atuação mais convincente. Então, são situações do jogo do futebol. E você citou aí muito bem a própria Irlanda e a própria a situação não de felicidade da própria Holanda caindo com a Alemanha, que foi a campeã do mundo.
E Lazzaroni, após a eliminação na Copa do Mundo de 90, o jogador que mais sofreu críticas da torcida e da imprensa esportiva foi o Dunga. Mas assistindo a partida contra os argentinos, ele acertou ótimos passes, distribuiu bem o jogo no meio-campo e fez vários desarmes. A chamada Era Dunga para caracterizar o futebol brasileiro naquela época, ao meu ver, foi injusta. Por sorte e muitos méritos, ele teve sua redenção na Copa seguinte. Mas a história dele com a amarelinha não acabou por aí. Depois da decepção que os brasileiros passaram com a Copa de 2006, Dunga foi chamado para ser treinador da seleção e teve ótimo ciclo. Assim como você, ele venceu a Copa América em 2007, foi bem nas eliminatórias e venceu a Copa das Confederações em 2009. Você acha que ele, como jogador e treinador, foi tão criticado quanto você foi em 90? Será sempre esse comportamento. A era Dunga é um pouco disso, é uma maldade, uma coisa criada para direcionar, não como um todo, não com a seleção. Quando a seleção brasileira ganha, a seleção ganhou o Mundial, a seleção conquistou a Copa, né? A seleção. Quando perde, o Dunga, o Lazzaroni, Fernando Diniz, o Dorival, o Zagallo usou até uma expressão: vocês vão ter que me engolir. Faz parte. Quando você está naquela função, tem que saber um pouco disso. Ele assumir a seleção é um prolongamento do campo. E após o Mundial, ele foi meu jogador na Fiorentina. E eu tive uma reunião com eles e disse para ele: você, Dunga, foi convocado pelas suas qualidades, suas virtudes, o seu bom desarme, o seu bom posicionamento, o seu bom passe. E o Dunga possui isso, mas possui até pelo apelido, vamos dizer, um corpo talhado na pedra. Então, muitas vezes, esse Dunga é em função dessa não beleza do corpo, mas como um jogador sempre foi de muita personalidade, muita liderança, muita entrega e grande rendimento. Queira ou não queira, passe-se o tempo que for, o capitão do Teca chama-se Carlos Caetano Bledholm Verri Dunga. Então, essa é a coisa. E quando se perde, muitas vezes aí se canaliza maldosamente a individualizar personagens que fizeram parte daquele momento. E Dunga merece tudo de bom, além das suas qualidades dentro do campo, da sua liderança, além das obras de assistência social que hoje ele fora do campo são invisíveis para muitos, mas ele muito bem socorre aqueles mais necessitados. E diretamente com grupos que ele forma, uma bandeira e uma atitude, uma ação fantástica. Então, Dunga merece sempre as minhas palmas. E agora é hora do quadro Lê Me Indica, no qual recomendamos livros, filmes e séries. E no Passes em Passes, os nossos convidados participam e você fica por dentro dos conteúdos relacionados ao tema de cada episódio. Lazzaroni, você tem alguma indicação para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje? Sobre o tema, eu não tenho, não, mas toda a história do futebol, apesar de nós não termos o hábito de relatá-la, de todas essas 5 conquistas do Brasil, o caminho para elas, as conquistas dos grandes clubes, as histórias de grandes jogadores, eu acho que aqueles escritores, jornalistas, deviam voltar muito, ou um pouco, muito não, um pouco, para esses personagens e que são ricos em história, que vão engrandecer sempre o futebol e ao leitor, que é importante. O momento da vida hoje está muito difícil. Algumas coisas estão de cabeça para baixo, então o momento até político do país, do próprio mundo, está vivendo com muitas dificuldades. Perfeito, Lazzaroni. E para encerrarmos o episódio de hoje com chave de ouro, a gente vai para a pergunta final. Mesmo que a cultura do futebol brasileiro seja a da demissão de técnicos, priorizando o imediatismo no sucesso de um trabalho,
a seleção brasileira teve treinadores que comandaram o time mais de uma vez em Copas do Mundo. E tivemos o caso dos campeões, como o Vicente Feola em 58, e depois ele voltou a treinar a seleção brasileira em 66. O Zagallo, que você citou aí anteriormente, foi campeão em 70 como técnico, continuou para a Copa de 74 e décadas depois foi o técnico na Copa de 98. O Parreira foi técnico do Tetra em 94 e 12 anos depois assume a seleção brasileira em 2006. E o Felipão, que venceu a última Copa do Mundo pela seleção brasileira em 2002 e foi o treinador da seleção brasileira na Copa aqui no Brasil em 2014. Então foram treinadores campeões de Copa do Mundo que tiveram outras oportunidades de treinar essa que é a maior seleção do mundo, por conta do sucesso das primeiras passagens. Tiveram outros casos também dos treinadores que participaram da seleção em Copas do Mundo, mas que não tiveram o mesmo sucesso. E aí entra o caso do Tele Santana, que foi o técnico em 82 e também em 86, e o Tite, né, mais recentemente em 2018 e agora na última Copa do Mundo em 2022, que não venceram a primeira Copa do Mundo, mas ganharam uma segunda chance, uma nova chance. Infelizmente, também não alcançaram o sucesso que se esperava. Dito isso, você acha que foi injustiçado dentro da seleção e por isso merecia uma nova chance? Não, Breno, eu quando fiz o acordo, eu era muito jovem, quando fiz o acordo com a seleção, com a CBF, foi disputar apenas o Mundial, fosse qual fosse o resultado, eu sairia da seleção, eu voltaria para os clubes que me ofertassem a oportunidade. Tenho que agradecer a Deus por todas essas oportunidades que tive na minha carreira. Tenho que agradecer a Deus de ter me proporcionado grandíssimos craques, Romário, Bebeto, Zico, Adílio, Andrade, Dunga, Tafarel, Jorginho, Aldair, Giovanni, Roberto Dinamite, Donato, Leandro, enfim, Ronaldinho Gaúcho. A vida me proporcionou essa beleza e só cheguei onde cheguei, só conquistei porque trabalhei com esses grandíssimos jogadores. São esses jogadores que fazem a história, faz diferente, faz o futebol se tornar sempre prazeroso. E parabéns a todos os grandes craques e grandes treinadores que viveram e prestaram serviços para a seleção. Eu acho que seleção é sempre, como no clube, um momento. E se você está em rendimento, está num grande clube, está conquistando, está marcando, você tem possibilidades. Infelizmente, já estou chegando naquela parte da vida mais, né, de um diretor técnico, mais um conselheiro, mais um observador de longe e não mais aquele do batente para o dia a dia, para eu ir para o campo, suar, transpirar, pensar, não dormir, imaginar, criar, estudar. E hoje toda a necessidade e todas as ferramentas que o futebol tem aí de programas de avaliação, de scout, de projeção, de contratação de futuros jogadores, é um trabalho muito grande de uma equipe. Eu repito, agradeço a Deus por todas as oportunidades e agradeço a todos aqueles que contribuíram de uma forma direta ou indireta de eu ter chegado a dirigir a maior seleção do mundo, a seleção brasileira de futebol profissional. Fim de papo no Passes em Passes. Agradecemos a sua audiência. Gostou do episódio de hoje? Então aproveita e segue a gente lá no Instagram e no YouTube, no @LemeUERJ, e acompanhe os textos no nosso blog leme.uerj.br. Lazzaroni, mais uma vez agradecendo a sua participação, agradecendo também você ter aceitado o convite para participar desse episódio. Foi muito legal conversar contigo sobre vários acontecimentos, tanto antes da Copa de 90 como durante a Copa de 90. Falamos da seleção brasileira, das outras seleções, dos grandes craques. Então, sua presença aqui foi fundamental para a gente debater tudo isso. Um homem que viveu aquele Mundial como poucos, né? Então, muito obrigado pela participação. Breno, Cauã e a Camila também. Um grande abraço do Ronaldo Elal, uma figura doce, fantástica, família maravilhosa. Eu espero ter atendido aos anseios de vocês e repito, tudo que
foi dito aqui, fica aqui. Depois daqui, eu não falei nada, é mentira, não é verdade. Um grande abraço para vocês, foi um prazer, uma honra para mim participar. Valeu, Lazzaroni. O Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, com coordenação geral de Ronaldo Elal e Fausto Amaro. O episódio de hoje teve produção de Leda Costa, roteiro de Breno França e edição de Gustavo Fernandes. Nosso programa é quinzenal e esperamos vocês no nosso próximo episódio. Vem muita coisa boa por aí, então segue a gente. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.